Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. E hoje iniciamos um novo tema: a doutrina social da Igreja em Aparecida. Tema que vamos trabalhar nos nossos próximos encontros. O texto base de nossa reflexão é daqui, desse volume do Testemunhos de Aparecida. E o tema é a doutrina social da Igreja em Aparecida. Um tema muito importante sobre o qual precisamos debruçar sempre. Por isso, contribuo para essa reflexão trazendo essa temática. O primeiro ponto destacado aqui é que a doutrina social da Igreja viveu percursos difíceis, da crítica ao eclipse. É um primeiro ponto que tratamos aqui nesse encontro. Entre os anos 60 e finais dos anos 70, alguns teólogos chegaram a afirmar que a doutrina social da Igreja havia sido enterrada. E se pode? Porque morreu ou porque tinha uma vida vegetativa. Já não tinha futuro nem razão de ser. Antes disso, Emmanuel Mounier e Gramsci, e em torno dos anos 70, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e outros teólogos e pensadores, como Ana Maria Escurra, chegaram a questionar a doutrina social da Igreja por considerá-la teórica e incapaz de passar para a prática. Gramsci, por exemplo, pensava que era um elemento ideológico político de segunda linha, para justificar certa presença da Igreja no social, porém, sem que tivesse interesse de procurar a sua implantação. Diziam os críticos dentro da Igreja, o Concílio Vaticano II não utilizou o termo doutrina social da Igreja, termo esse cunhado por Pio XII em 1941, por considerá-lo superado. Nos anos 70, o padre Cheny chegou a afirmar que, na realidade, tal doutrina não era outra coisa que uma ideologia, no sentido de justificação interessada da ordem estabelecida, uma ideologia elaborada no Ocidente e a partir da posição dos satisfeitos. Uma prova que outros apresentavam para desacreditá-la era o intento dos que tinham tratado de construir a terceira via, uma espécie de coquetel de capitalismo liberal e coletivismo marxista, como justo meio entre dois grandes blocos ideológicos, que queria reviver a ordem social cristã, sindicato cristão, partido cristão, empresa cristã, governo cristão, e, a partir de uma lógica estranha, consideravam que a verdade se chega pela combinação de dois erros ou meias verdades. Pensamento muito estranho. O professor Joseph Ratzinger, no texto Fé Cristã e Ideologia, publicado em espanhol em 1969, Ratzinger, que depois se tornou Papa Bento XVI. Nessa sua obra, ele expressa da seguinte forma: temos de acrescentar que o aspecto material da doutrina social católica não figura como um princípio constitutivo, por não conter simplesmente princípios materiais de uma doutrina social, mas se poderia chamar uma ideia regulativa. Ideia regulativa que indica na direção que temos de situar o que é reto segundo a natureza, isto é, aquilo que depois tem de plasmar numa realidade de estruturas sociais concretas. Para afirmar seus argumentos, aqueles que questionavam a doutrina também assinalavam que Paulo VI
São Paulo VI, havia utilizado o termo com certa cautela e em poucas ocasiões. Mais ainda, que havia preferido falar de ensinamentos sociais da Igreja. Porém, reconheciam que o Papa Montini, Paulo VI, havia iniciado a reflexão sobre o novo estatuto epistemológico de tal doutrina. Durante pouco mais de 20 anos, houve aqueles que falavam de doutrina social da Igreja para criticá-la, desautorizá-la ou apontar seus limites. E, por suposto, quase em nenhuma parte se ensinava, nem muito menos se divulgava a doutrina social da Igreja. Uma autora disse: a doutrina social da Igreja é uma ideologia política e o é em razão de seus conteúdos, de sua organização discursiva e de sua função. E sendo assim as coisas, a doutrina social era, segundo se dizia, um conjunto de proposições não históricas, abstratas e teóricas, definidas de uma vez para sempre, que pretendiam iluminar de maneira universal toda a questão social. Por sua parte, os que tentavam defendê-la nem sempre tiveram tino de responder às questões de fundo ou aplicá-la de maneira encarnada. Hoje diríamos contextualizada, criativa e inovadora, nem prestaram suficiente atenção ao uso das ciências sociais e tornaram assim mais profunda ainda a confusão. Tempos difíceis para a doutrina social da Igreja. Pouco a pouco se foi silenciando a doutrina até que o ano de 79 praticamente se encontrava num eclipse, pois não só se recusava o nome, como também o conteúdo. A bem da verdade, muitas das críticas eram reais, e respondiam a fatos históricos que foram fazendo com que o ensinamento social se concebera como uma doutrina estática e fechada, teórica e dedutiva, às vezes legitimadora da ordem estabelecida, incapaz de despertar grandes paixões para que um sujeito social se dedicasse em corpo e alma para a sua implantação. Com todos esses questionamentos, não é difícil reconhecer que a doutrina social da Igreja caiu em descrédito, no silêncio e na indiferença. Servia somente para uma certa sensibilização social, porém não para a transformação das estruturas da sociedade. Unido a isso, se achava seu desconhecimento. Amplos setores da hierarquia, dos sacerdotes e dos leigos não a conheciam, muito menos se preocupavam em aplicá-la. Tampouco era tema de formação sistemática ou debate público, e sua difusão somente se dava em círculos de especialistas, por exemplo, de empresários católicos ou de militantes da democracia cristã. Desse tempo de silêncio da doutrina social, passamos então à sua renovação. Nesse contexto de silêncio e de confusão sobre a doutrina social da Igreja, surge em toda a América Latina e também em muitos outros centros de reflexão teológica a nível mundial, o dinamismo para a preparação da terceira conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que aconteceu em 1979, no México, em Puebla. Por todas as partes e em todos os estratos sociais se organizaram grupos de reflexão e análises sobre
o tema da terceira conferência. Qual era o tema? A evangelização no presente e no futuro da América Latina. 1979. Em 1975, Paulo VI havia publicado a exortação apostólica Evangelii Nunciandi, que é considerada a carta magna da evangelização na igreja. E a igreja na América Latina, no desejo de receber e acolher a riqueza da Evangelii Nunciandi, então realizou a terceira conferência. A Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, caribenho, é sempre uma convocação do Papa. O CELAM pede, o Papa convoca e determina o tema. Assim, então, a preparação para a terceira conferência foi sim, muito dinâmica. Talvez nenhuma Assembleia do Episcopado tenha despertado tanto interesse, estudo e reflexão como Puebla. Isso marcou um ambiente especialmente propício para uma renovação de fundo, já antes iniciada pelo Vaticano II, a nível de Igreja Universal, o chamado adjornamento, como insistia São João 23. O documento final de Puebla, a evangelização no presente e no futuro da América Latina, o documento final de Puebla, não somente surpreendeu pela qualidade do seu conteúdo, mas também pelos novos ares que traz consigo e pelo entusiasmo evangelizador que despertou. Todavia, surpreendeu mais o discurso inaugural de João Paulo II, que propôs novamente, com maior força e visão renovada, a doutrina ou ensinamento social da Igreja. O Papa João Paulo II dizia a certa altura no discurso inaugural de Puebla: confiar responsavelmente nessa doutrina social, mesmo quando alguns procuram semear dúvidas e desconfiança sobre ela, estudá-la com seriedade, procurar aplicá-la e ensiná-la a ser fiel, ensiná-la e ser fiel a ela afirma o Papa, num filho da Igreja, garantia de autenticidade de seu compromisso nas delicadas e exigentes tarefas sociais e de seus esforços em favor da libertação ou da promoção de seus irmãos. Então, do eclipse da doutrina social, passamos para uma renovada vitalidade. O detonador principal foi o impulso que deu João Paulo II. O Papa Wojtyła, João Paulo II, repropôs a doutrina social e utilizou o termo com muita liberdade e de modo indistinto: ensinamento, ética, doutrina, magistério, superando discussões estéreis, reafirmou que no centro de tal doutrina está a pessoa humana concreta. No centro da doutrina social da Igreja está a pessoa humana concreta e a missão que Cristo confiou à sua Igreja. De igual modo, reafirmou a opção preferencial pelos pobres e o papel insubstituível dos leigos, a quem exorta a formar-se e a confiar-se na doutrina social da Igreja para realizar o quê? As transformações que a história exige. Com grande acerto, o Papa procurou transcender a discussão da terminologia, a suspeita de ideologização e de suposta inatualidade, ao vincular estreitamente a fé e a vida, a evangelização e a inculturação, o anúncio e a denúncia, a teoria e a prática. Praticamente, em cada ocasião que João Paulo falava com latino-americanos, bispos, sacerdotes, empresários, políticos, religiosos, leigos, lhes insistia em estudar a doutrina social da Igreja, em procurar aplicá-la, em confiar nela. João Paulo II sempre insistiu nesse ponto.
Lentamente se despertou o entusiasmo e se revalorizou o rico patrimônio da Igreja, o tesouro mais secretamente guardado. Ao mesmo tempo, com a Labore Exercens, uma encíclica de João Paulo II sobre o trabalho humano, com a Solicitudo Rei Socialis, com a solicitude pelas coisas sociais, publicado por João Paulo II em 1984, e a Centésimos Anos, publicado por João Paulo II em 1991, João Paulo, então, propôs uma nova concepção do ensinamento social, a que considera parte essencial da mensagem cristã. Doutrina social, parte essencial da mensagem cristã. E instrumento para a nova evangelização. Os dicastérios romanos publicaram vários documentos que intentavam precisar o conceito e aprofundar no conteúdo. Foi publicado Libertatis Nuntius, uma instrução, em 1984. No mesmo ano, uma outra instrução, chamada Libertas Consciência. Em 88, Orientações para o Estudo e o Ensinamento da Doutrina Social da Igreja na Formação dos Sacerdotes. E em 2004, o compêndio da Doutrina Social da Igreja. Eis aqui uma riqueza. Um livro que deveria fazer parte do nosso processo de formação na Igreja e na sociedade. E aqui, então, é bom sublinhar alguns pontos que João Paulo II resgatou em toda essa situação. No mundo inteiro se operou um grande processo de secularização, descristianização e indiferença religiosa. Múltiplos ídolos ocupam o lugar de Deus. Poder, prazer, ter, nihilismo, consumismo. O cristianismo, em muitos casos, se perdeu pela indiferença ou se tem reduzido a um moralismo ou conjunto de normas e preceitos a observar. E se tem reforçado a ideia intimista e privada do encontro com Cristo. Diante disso, o Papa João Paulo II propôs a urgência de uma nova evangelização. Em amplos setores de católicos, a fé não tem consequências práticas para a formação da consciência social e, por isso, para a vida social. Inclusive, se chega a apresentar a fé como desvinculada e distinta das responsabilidades sociais perante a injustiça, a corrupção, o fenômeno do empobrecimento, a violência, o narcotráfico, as migrações, o desemprego, a globalização, a distância entre ricos e pobres, a violação sistemática dos direitos humanos e o desrespeito à vida. Muita gente acha que a fé não tem nada a dizer para essas situações. Engana-se redondamente quem assim pensa. Hoje, as mudanças rápidas que vivemos têm forjado um tipo de pessoas com uma nova subjetividade e de sociedades que requerem outro tipo de evangelização para anunciar-lhes e transmitir-lhes o evangelho de sempre. A evangelização deve ir ao centro do problema, a cultura. A evangelização deve ir ao centro do problema, mas a fé deve converter-se em uma cultura para ser operante e transformar as pessoas e as sociedades. O Evangelho tem essa força. A libertação e a salvação de Cristo necessitam ser oferecida hoje como ontem a todas as pessoas e a todas as culturas. A nova evangelização deve unir o anúncio de Cristo com a denúncia e o compromisso eficaz pela justiça, a libertação e o desenvolvimento. A evangelização das culturas implica, por um lado, um grande respeito à pluralidade, mas também que Cristo seja proclamado e proposto abertamente. Para um cristão, como disse a Redemptoris Missio, de João Paulo II, não é válido silenciar
ou pôr de esguelho a Cristo. Evangelizar as culturas significa crer que, todavia, hoje existe uma forma cristã de viver e conviver. Significa levar os valores evangélicos ao ethos de cada cultura, ou seja, comportamentos, atitudes e costumes próprios de um cristão, levar tudo isso a centros e níveis de decisão, aos meios de comunicação, universidades e centros de investigações, a ciência e a arte, a literatura. Evangelizar a cultura é colocar o fermento do evangelho no núcleo de cada pessoa, de cada estrutura e de cada sociedade, conforme um novo estilo de vida que brota do homem novo que encontrou a Jesus Cristo e decidiu segui-lo. No centro da evangelização, da libertação e da promoção humana está quem? Está Jesus Cristo. Anunciar a Cristo como Salvador é o primeiro passo da evangelização, mas também do ensinamento social da igreja. São Paulo II disse que a doutrina social da igreja faz parte da natureza da mensagem cristã. E aqui radica uma questão muito importante que às vezes se esquece. Que questão é? É necessário unir o magistério moral da igreja ao seu magistério social. Uma certa corrente tem insistido tanto na racionalidade e a congruência das propostas da doutrina social que não tem levado na devida conta a vinculação com Cristo. Hoje se faz necessário que todo o ensinamento da igreja se apresente como uma unidade irredutível, não sujeita à seleção de quem escolhe que parte se aceita e que parte considera recusável. Na realidade, todo o Evangelho de Jesus Cristo é social. Daí que a doutrina social da igreja não seja outra coisa que um instrumento para a formação da consciência social dos católicos e um conjunto de elementos para o debate público da moderna questão social, como apontaram os bispos norte-americanos num documento, O Desafio da Paz. Esse documento. Porém, ao mesmo tempo, e de modo mais fundamental, se trata de criar nos batizados, uma nova maneira de olhar a realidade e de deixar-se interpelar por ela. Como escreveu o cardeal Wojtyła, que depois o Papa João Paulo II, no seu texto A Renovação em suas fontes, ele dizia: é necessário olhar como devemos para que os conteúdos da fé configurem nossa subjetividade. Nesse sentido, a doutrina social da Igreja também tem de ajudar na formação da interioridade psíquica, psicológica e espiritual das pessoas, de maneira que o coração humano, em sentido bíblico, seja capaz de vibrar com o humano, seja capaz de deixar-se interpelar por todo o sofrimento, seja capaz de rebelar-se diante da injustiça e de assumir atitudes e virtudes básicas como a solidariedade e a interdependência. O padre Hervé Carrier, um jesuíta, afirma: não existe atalho para anunciar a Cristo. O processo inclui o encontro pessoal com Cristo, a conversão pessoal, a conversão das culturas e a promoção de uma sociedade justa. Se falta alguma etapa, a evangelização está incompleta. Se trata, como diz Carriquiri é um leigo que trabalhou muito tempo na Pontifícia Comissão para a América Latina, lá em Roma. Ele diz que isso se trata do método da fé. E ele afirma: o primeiro encontro que acontece no tecido da vida, às margens do Jordão. Ele está se referindo aqui àquele encontro de Jesus com 2 discípulos de João.
Jesus está passando, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos de João se interessam por Jesus e vão atrás dele. E se dá um encontro humano com uma presença excepcional que gera surpresa, desperta curiosidade e desejo. Se percebe uma beleza que atrai. Jesus tem uma beleza que atrai. Um resplendor de verdade e de bem que se deseja para a própria vida. A pessoa de Jesus é resposta para nossa sede de realização, ser humano, de felicidade. Aqueles 2 discípulos, de João Batista, que depois se tornaram discípulos de Jesus, entenderam isso. E aí o Carrequiri vem lembrar aquilo que Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, disse: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. Somos todos chamados hoje a reviver esse encontro mediante a excepcionalidade de seus testemunhos, daqueles que encontramos e que vivem essa presença de Cristo com a mesma realidade, novidade e atualidade, com o mesmo estupor e fascinação, com o mesmo poder de efeito e persuasão que teve aquele encontro às margens do Rio Jordão. O Senhor sempre vem ao nosso encontro e escreve também essa encíclica através dos homens dos quais ele se reflete. Esse encontro suscita um seguimento. Os 2 discípulos foram, viram onde Jesus morava e ficou com eles um bom tempo. Marcou profundamente a vida deles aquele encontro. E nunca mais esqueceram Jesus. Esse encontro suscita então um seguimento. Não se colocam condições morais ou intelectuais aos seguidores. Nem importa que compreendam tudo nesse momento, mas que esse seguimento seja princípio de obediência ao que foi pressentido e percebido como surpreendente verdade e felicidade da própria vida, como olhar cheio de misericórdia sobre si, não obstante seus limites e misérias, como ímpeto de liberdade e adesão à excepcionalidade de vida encontrada, como resposta renovada ao vem e segue-me. Então, a própria vida vai se percebendo como vocação. Não se pode viver verdadeiramente com alegria e gratidão fora desse seguimento de Jesus. É Ele que responde aos nossos anseios mais profundos de vida e de felicidade. A doutrina social da Igreja comporta o anúncio profético do mistério de Cristo, morto e ressuscitado, para a salvação das pessoas, de cada pessoa, de toda pessoa e de tudo o que humano em ordem a uma nova sociedade seja mais conforme com a dignidade humana. Isso significa que o ser humano e as sociedades não contam em si mesma com forças necessárias para a sua autorredenção ou autossalvação. Necessitam de Cristo, único Redentor do homem e do cosmos. A doutrina social da Igreja também comporta a denúncia do pecado, denúncia da injustiça e de tudo aquilo que se opõe à construção do reino de Deus e, ao mesmo tempo, comporta também a exigência da conversão. A partir desses pressupostos, se foi perfilando um novo rosto da doutrina social. A encíclica Centésimos Anos de São João Paulo II assinala a sua única finalidade, está falando da Igreja, a sua única finalidade era o cuidado e a responsabilidade pelo homem. A ela confiado pelo próprio Cristo. Por esse homem que, como o Concílio Vaticano II recorda, é a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus
por si mesma e para a qual Deus tem o seu projeto, isto é, a participação na salvação eterna. Não se trata do homem abstrato, mas do homem real, concreto, histórico. Trata-se de cada homem, porque cada um foi englobado no mistério da redenção e Cristo uniu a cada um para sempre através desse mistério. Disto se segue que a igreja não pode abandonar o homem e que esse homem é o primeiro caminho que a igreja deve percorrer na realização da sua missão. A inspiração que preside a doutrina social da igreja é esta e só esta. E ela foi sendo elaborada pouco a pouco, de forma sistemática, sobretudo a partir da data que comemoramos, é porque toda a riqueza da doutrina da igreja tem como horizonte o homem, a sua concreta realidade de pecador e de justo. Hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos com essa temática da doutrina social da igreja em Aparecida. Até lá. Conto com você.